Essa live foi feita pelo Instagram e para você que está aqui no YouTube, lembre-se de se inscrever, curtir e comentar. Olá, olá, violinista! Seja muito bem-vindo à live de hoje, que é a terceira live das 6 lives em comemoração ao meu aniversário. Então, esse é um grande presente para mim, poder proporcionar para vocês conteúdos de muita qualidade, para que você saia, após essa sequência de 6 lives, com conhecimento muito maior e aplicando tudo para conseguir evoluir no violino. Porque um dos meus maiores presentes, um dos meus maiores objetivos é ensinar violino de uma forma diferente, mais gentil, de uma forma que te faça se sentir bem consigo mesmo. Olá, Mariana! Tá sempre presente aqui, sim. Olá, Robinson. Muito feliz em ter vocês aqui hoje. Então, o assunto da live de hoje são estratégias para incorporar o violino na agenda. E, além disso, eu resolvi trazer de bônus, de extra para a aula de hoje, 5 técnicas essenciais para você destravar no violino. Então, fica até o final para conseguir ter acesso a essas 5 técnicas que vão fazer uma grande diferença na sua jornada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aqui no chat ou nos comentários. Oi, Robinson! E vamos começar com o conteúdo. Então, eu sempre falo que o estudo tem que estar na agenda, certo? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo porque tem muita gente que coloca o estudo do violino num lugar assim, imaginário, né? Num lugar de, eu vou estudar quando tiver tempo. Não faz com que o violino seja uma prioridade, mas ao mesmo tempo quer evoluir muito, quer tocar que nem um Vengerov, mas não coloca o violino no seu devido lugar. E é muito importante ter essa coerência do como você quer tocar, com o quanto você se esforça, com o nível de prioridade que você dá ao violino, certo? Então, o violino tem que estar na agenda. O violino tem que estar na agenda, porque o que acontece? Quantas vezes tu já não colocou compromisso com outras pessoas na tua agenda? Tu coloca compromissos para ajudar o outro na tua agenda, mas tu não coloca o teu sonho de tocar bem. Como tu tá se tratando? Isso é se tratar bem? Isso é te colocar em primeiro lugar? Isso é colocar os teus sonhos em primeiro lugar? Ou é deixar eles lá para trás? Né, Laerte? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba colocando compromisso com os outros muito na frente dos nossos próprios sonhos. Isso está muito invertido. Está muito invertido. Então, quando o violino está na agenda, também é importante ter um plano de estudo personalizado. Porque, assim, o violino pode estar na agenda, mas aí tu vai lá pegar o violino. E tu sabe o que tu tem que estudar? Tu sabe o que tu tem que estudar exatamente para a sua evolução? Muita gente não sabe, acaba se sentindo perdido e procrastina. Quem ainda não viu a live de sábado sobre procrastinação, podem ir lá depois dessa live de hoje, tá? Então, Laerte falou aqui, eu preciso fazer exatamente isso. Exato. Colocar o violino na agenda, deixar que isso, fazer com que o violino seja uma prioridade e ter um plano de estudo personalizado. Não adianta pegar uma coisa que tu acha na internet. Tem que realmente ter algo feito para você. Porque você é único. As suas dificuldades são únicas. Não tem ninguém igual a você. Ninguém. Então o plano precisa ser seu. E não dá para a vida inteira depender de pessoas diferentes para criarem os seus planos. Por isso mesmo, é muito importante com que você aprenda a criar esse plano.
Não dá para ficar dependendo a vida inteira de um professor te passando. É muito mais importante tu ser independente e saber como criá-lo. Aqui alguns comentários. O Laerte se sente desse jeito. O Robson tá perdido. Exatamente. Então, assim, fiquem até o final da live que eu vou trazer muito conteúdo para vocês começarem a voltar para o trilho, começarem a destravar, ok? Outro ponto muito importante é ter um ambiente de estudo. Vamos nos colocar num cenário, tá? Tu chegou em casa, tarde, tá cansado do trabalho e o violino tá na agenda. Vamos fingir que tu já colocou o violino na agenda, que tu já tem um plano de estudo feito para você. Porém, tu chega em casa, o teu lugar de estudo tá uma bagunça ou talvez tu nem tenha um lugar de estudo, tuas partituras estejam espalhadas por tudo que é lado, TV esteja ligada, se tem filhos, as crianças estão fazendo um barulhão e o celular está do teu lado. Quais são as chances, sejam sinceros comigo, quais são as chances de você ter um estudo produtivo, de você conseguir evoluir no violino nessas condições? As chances são muito poucas, muito pequenas, porque o ambiente, ele também vai te moldar. Então, se tu tem um lugar de estudo que te propicie a evoluir, isso também vai facilitar a tua evolução. Também vai te ajudar a destravar. Exatamente, Robson, nenhuma, né? Não consegue. Mariana falou complicado. Leste falou, acredito que 2%. O lugar de estudo influencia muito mais do que vocês possam imaginar. Por isso que muitos conservatórios de música bem-sucedidos têm centenas de salas de estudo. E mesmo os que têm menos salas de estudo, e os violinistas precisam marcar a hora, por exemplo, em Juilliard, no conservatório de Juilliard, cada aluno precisa marcar um horário para conseguir estudar. Mas eles preferem ter um tempo limitado estudando na sala de estudo do conservatório do que estudar em casa. Porque aquele ambiente é feito para isso. Aquele ambiente vai te fazer estudar de forma mais produtiva. O ambiente te molda e por isso que é extremamente importante ter um lugar de estudo organizado, feito para você chegar de casa cansado e começar a estudar bem e ser produtivo. Outro ponto muito, muito importante é o poder dos pequenos passos. Matematicamente, se você evolui 1% todos os dias, diariamente, em um ano você vai ter evoluído 37 vezes. Agora, fecha os olhos, se imagina tendo evoluído 3 vezes em um ano. Já é bom demais, né? Agora se imagina evoluindo 10 vezes. O quão bom tu seria. E agora 37. Mudaria a forma com que você toca. Mas muitas vezes a gente tem expectativas muito maiores. A gente olha para o vizinho ao invés de olhar para você mesmo e se comparar com você. Então, a sua visão ideal de tocar uma música, vou usar o exemplo de Primavera de Beethoven, Sonata Primavera, tá? Tu se imagina tocando essa sonata como a Hilary Hahn, como Prokofiev. Prokofiev não, Vengerov. Você se imagina tocando como esses grandes, tá? Só que você não se dedica. Só que você não é ainda um violinista que vai conseguir tocar nesse nível. E o que acontece? Tu só vai se decepcionar. E se você começar a se olhar para si mesmo, de alguns anos atrás, de alguns meses atrás, e notar o quanto tu evoluiu, ou quanto tu regrediu talvez, porque isso acontece. A partir daí, tu vai conseguir ser mais honesto e sincero com você mesmo, e justo
Porque é impossível. Prestem bem atenção nisso. É impossível saber o que tu tem que fazer, saber os seus próximos passos, se tu não olha para si mesmo. Se tu não olha para si mesmo e se compara com você mesmo. Porque se você só se comparar com os grandes, você só vai se decepcionar. E não é justo. Não é justo com você. Então, aprendendo a dar pequenos passos, você vai começar a destravar. Ia ser mais legal consigo mesmo, né? O Robson comentou aqui, por isso que tem que fechar seu curso Athena ou outro, para poder saber o que estudar e como estudar. Exatamente, exatamente. O desafio de 21 dias vai ser lançado dia 29 de novembro, tanto vai ter a oportunidade, ainda mais com o cupom especial do meu aniversário, que é um cupom de R$200. Eu nunca fiz uma promoção assim na minha vida inteira, off, porque eu quero te ver destravando. Eu quero te ver evoluindo. Parar de se sentir perdido. Porque, não é, sabe, qual que é o sentido de querer evoluir, de se esforçar todos os dias e acabar só se decepcionando? E só se sentir perdido, sabe? Outro passo muito importante, dentro desses, o poder dos pequenos passos, é saber que os hábitos vão construir quem você é. E se ver como um violinista vai te ajudar a ter hábitos melhores. Então, ao invés de pensar, eu só toco violinista, não. Se veja como um violinista. E assim, como você é um violinista, você vai começar a se dedicar mais. Vai se dedicar como um violinista. Percebe a diferença? Eu só toco violino é uma coisa. Eu sou um violinista é outra. Eu sou uma violinista mesmo nos momentos que eu não consigo me dedicar tudo que eu deveria. Mas eu continuo sendo uma violinista. Porque eu sei que logo que eu conseguir eu vou voltar. Eu vou voltar ao foco. E essa visão sobre você mesmo vai realmente mudar a forma com que tu leva o violino na sua vida. Vai te ajudar a criar e desenvolver os teus hábitos. E você quer mesmo evoluir ou quer ficar criando desculpas? Culpar a idade, culpar a falta de tempo, culpar o clima, o professor. A live voltou? Vou voltar um pouquinho. Então, você quer continuar criando desculpas ou realmente evoluir? Então, assim, tu pode culpar o clima, pode culpar os professores, pode culpar a tua idade, pode culpar a falta de tempo. Mas tu sabe que se tu se dedicar 15 minutos todos os dias, tu vai voltar a evoluir. Se tu tiver um estudo de qualidade, se você voltar a ter o hábito. Então, quem acaba dando desculpas, acaba tirando a responsabilidade de si mesmo. Mas você tem as soluções. Você tem as soluções. Se você não tem o hábito de estudar, se você acha que não tem tempo, cria o hábito. Se você não tem o melhor professor, continua. Isso mesmo, Mariana. Persista. Persistente eu sou. Exatamente. Então, se tu não tem um bom professor, o que tu tá fazendo? Parado. Sem procurar um outro professor. Sem procurar um novo curso. Se tu tá sem direcionamento, o desafio tá aí, né? Dia 29 de novembro. Então, assim, você vai continuar dando desculpas para sua falta de evolução ou vai começar a ter responsabilidade? Porque a culpa, ela não é sua se você não tem acesso a métodos de qualidade.
A culpa vai começar a ser sua a partir do momento que você tem. E se você está aqui, você tem. Então, é muito importante você se responsabilizar e parar de dar desculpas. Vamos fazer um compromisso aqui? Se responsabilize pela sua evolução. Coloque o estudo na agenda. Comece a ver o seu progresso desde hoje e se comparar consigo mesmo. Essas pequenas mudanças já vão fazer uma grande diferença na sua performance. Uma diferença gigantesca. E outro ponto muito importante é construir uma rotina de prática sustentável. Não dá para querer estudar 3 horas todos os dias. Não dá. Tu vai estar fazendo isso para se sabotar. Tu vai estar fazendo isso para se decepcionar consigo mesmo. Não, sabe? Não é sustentável. Então, crie uma rotina que você possa seguir com o tempo. Isso vai te fazer ter muito mais sucesso a longo prazo. Então, ao invés de criar coisas loucas, vamos colocar os pés no chão e fazer uma sequência que você consiga alcançar. Talvez você pense, 15 minutos não é o suficiente, mas se é 15 minutos que você tem, você vai deixar de estudar, você vai deixar de ter o seu sonho de tocar bem. Você vai falar assim, ó, não é nem tão importante. Ao invés de estudar 15 minutos decentemente, é muito importante reavaliar suas prioridades. O que é importante? Mari falou aqui, eu já tentei fazer isso, estudar 3 horas todos os dias. Não dei conta. E aí, como que tu se sentiu, Mari, quando tu não deu conta? Provavelmente se decepcionou, se sentiu frustrada. E provavelmente já aconteceu comigo, eu também coloquei a culpa em mim. Comecei a falar assim, eu não sou boa o bastante. Não era eu. O problema era estar colocando metas impossíveis. Eu estava fazendo, naquele período em específico, estava na faculdade de música, 1º ano, fazendo 10 cadeiras. Eu não sei como vocês chamam isso nos outros estados, mas eram 10 disciplinas diferentes na faculdade. Eu mal tinha tempo de respirar, mal tinha tempo de comer. Então, assim, como que eu iria estudar 3 horas? Então, eu só me decepcionava. Exatamente, a pessoa se sente mal mesmo. Se sente. E 15 minutos, como o Robson falou aqui, ajuda e muito, principalmente cordas soltas. Não só cordas soltas, tá? Não são só cordas soltas. Tem muita coisa que você possa fazer em 15 minutos. Muita coisa mesmo, tá? Então, assim, parece pouco, mas se tu faz 15 minutos de qualidade, tu não vai ficar procrastinando só tocando corda solta. Então, vou dar até um exemplo, tá? Tu pode começar fazendo cordas soltas, faz um exercício de forma de mão, pode fazer um safety com exercício de escalas curto, pode estudar um pouquinho de mudança de posição, pega uma parte difícil do teu repertório, tenta resolver essa parte difícil e depois toca uma música que você gosta para se sentir feliz ao finalizar essa sequência. Em 15 minutos você pode fazer tudo isso e se sentir realizado, porque você conseguiu melhorar, você conseguiu completar missões. Ao invés de ficar, por exemplo, 1 hora só tocando e reforçando os seus erros. Tem uma grande diferença nisso. E eu já disse e vou continuar falando quantas vezes for necessário. 15 minutos é melhor que 1 hora. Se essas uma hora, tu só tá tocando qualquer coisa. E se nos 15 minutos você tem um plano e você tá estudando com consciência, você tá fazendo o que tem que fazer. Sam Oliver falou aqui, hoje eu estudo 10 minutos cada estudo, faço descansos de 5 minutos após 20 minutos de estudo. Isso é ótimo, isso é ótimo. E é muito importante, durante o estudo, conseguir resolver problemas na música, ao invés de só tocar e ficar repetindo. E se lembrem, 15 minutos bem estudados é muito melhor
que 1 hora só tocando, porque tocar não é estudar. Só repetir a música não é estudar. Gravem isso na cabeça de vocês. Inclusive, pode ser uma grande forma de procrastinação. Você fala que está estudando, mas nem está. E aplicando tudo isso que eu falei até aqui, você vai conseguir estudar todos os dias. Vai conseguir começar a tocar afinado. Com o desafio, terão aulas relacionadas à afinação, à condução de arco, à sonoridade, a parar de ter erros bobos, a evoluir a sua mentalidade. Então, o desafio ele vai ser completo, porque eu não vou falar só de técnica, eu não vou só falar de hábito, eu vou trazer um pouco de cada. E cada dia vai ter um novo desafio para você conseguir destravar. Para no final do desafio você começar a se sentir mais confiante, conseguir estar pronto para enfrentar coisas muito maiores, começar a estudar peças muito mais difíceis, mudanças de posições maiores, aprender novos golpes de arco. Não dá para querer melhorar tudo da noite para o dia, mas estar preparado para isso. E é isso que o desafio vai fazer. E sim, você vai evoluir muita coisa da mentalidade, mas também em técnica. E falando sobre técnica, eu decidi dar o bônus da aula de hoje, né? Sobre as 5 técnicas essenciais para destravar no violino. Mari falou aqui, existe paciência no violino, né? Imagina se a pessoa for estressada. Exatamente. E tem um ponto, só vou dar aqui um parênteses, que a Maria Fernanda me ensinou. Maria Fernanda Krug, violinista da Orquestra Municipal de São Paulo. Ela me falou uma coisa assim, ó, que mudou o meu pensamento sobre estudo. Muitas vezes a gente fica muito atento, né? A gente tem toda essa atenção ao violino e tenta ficar focado, mas existem 2 formas de atenção. Existe a atenção estressada, a atenção tensa, aquela atenção que tu fica quase ansioso, começa a se mexer demais, começa a fazer muitos movimentos e acaba atrapalhando a tua técnica, que é o tipo mais comum. Mas também existe um tipo de atenção calma. E é essa a atenção que você precisa buscar. A atenção calma, onde você consegue focar, mas abaixa o nível de energia. O Robson falou, conheço ela, mas a agenda dela nunca tem vaga. Exatamente, ela é muito, muito, muito boa. E ela tem um ponto específico que ela, pelo menos quando eu tinha aula com ela só aceita violinistas com objetivos muito específicos, tá? Então, uma coisa que vai ajudar talvez seja ter um objetivo muito claro. Por exemplo, passar numa orquestra, passar no mestrado, fazer um recital, alguma coisa assim. Então, isso talvez ajude. Mas voltando às 5 técnicas essenciais, a primeira delas é a sonoridade. Tem muita gente que está tocando violino, ainda mais quem está começando, que começa a tocar, o som tá feio, e ao invés de corrigir a mão direita aqui, começa a apertar o dedo no violino. Começa a apertar o dedo no espelho para conseguir fazer um som melhor. E o som só piora. Então, para você ter um som melhor, você precisa prestar atenção na mão direita. E assim, o som é base de tudo. Se o som tá feio, tudo tá feio. Por isso que não dá para parar de estudar arco. Não dá, porque é a parte mais importante. Não importa quão afinado esteja. Se o som tá feio, todo mundo vai escutar algo feio. Se o som tá bonito e tá desafinado, vai ficar mais ou menos. E por isso, o segundo ponto das 5 técnicas essenciais vai ser a afinação. Então, tocar mais afinado te fará projetar melhor o som. Vai criar mais harmônicos, ou seja, quem está na última fileira do teatro vai começar a te ouvir melhor.
Então não é sobre tocar mais forte, é sobre conseguir projetar melhor, criando mais harmônicos. Então a afinação vai ajudar nisso. E como tu vai melhorar a tua afinação? Primeiro, forma da mão, relaxamento dos ombros, entendendo uma posição melhor do violino. Esses pontos são essenciais. E depois vem o próximo passo, que é imaginar a nota na tua cabeça, ter essa relação da distância dos dedos mais bem entendida. Mas não dá para tocar afinado só pelo teu ouvido, porque isso vai fazer tudo ser muito mais trabalhoso. Então, se tua mão está no lugar, se os teus dedos estão no lugar certo, vai ser muito mais fácil de tocar afinado. Tu não vai precisar depender do teu ouvido o tempo todo. O teu ouvido, ele vai estar sempre trabalhando, mas o teu dedo não vai precisar estar sempre se adaptando a ele, porque o dedo vai cair no lugar certo. O terceiro ponto são escalas, porque toda música tem escala. Eu até quero fazer um desafio, porque o que acontece? O que acontece? Vocês já viram alguma música sem live? Perdão, sem live não, sem escala. Vocês já viram alguma música sem escala? A resposta vai ser não. Vou até dar um desafio para ver se vocês acham, mas não existe. Toda música tem escala, por isso que é importante estudar escalas. Faz sentido? Muito importante. Então, as escalas precisam estar no seu estudo diário. Quarto ponto é a leitura à primeira vista. Todo mundo fala que quer ler melhor, mas a pessoa não consegue estudar a escala todos os dias, não sabe o que é séftica. E para conseguir ler melhor à primeira vista, tem que saber os padrões de movimento. Precisa estudar séftica para aprender os padrões dos dedos, da movimentação, e aí quando tu vê uma partitura fica mais fácil. E o último ponto é o estudo mental. Então, quando tu não tem tempo, tá longe do violino, tu pode usar a técnica do estudo mental. Outro ponto, é muito mais difícil de errar estudando se tu tá estudando mentalmente. É muito mais fácil de começar a procrastinar se tu tá com violino. Então, quando tu faz um estudo mental, ele vai render muito, tu vai poder estudar mudança de posição, memorização da música, tudo, tá? Então, assim, o estudo mental, aprender a técnica de estudo mental é essencial para aqueles momentos que tu tá cansado, não quer pegar o violino ou tá no ônibus e tem aquele tempinho para estudar. Isso também vale como estudo, porque o nosso cérebro não diferencia a imaginação da realidade. Ou seja, o estudo mental funciona muito. E tem centenas de estudos falando sobre isso, especificamente com músicos e jogadores de golfe. Então, assim, o poder da visualização é essencial, ok? E tudo isso você vai aprender no desafio de 21 dias, que é no dia 29 de novembro. 29 de novembro, ao 12h30, eu farei a live de lançamento do curso, que é o meu aniversário. O valor original do curso é de 12 vezes de 39, então é R$400. Porém, para todos que acompanharem as lives, para todos que estão presentes aqui durante toda essa jornada, ganharão um cupom de R$200, que é algo que eu nunca fiz antes, mas é o meu presente para você. Porque não adianta querer evoluir e não tomar ação. Então, esse vai ser um impulso para você tomar a decisão de evoluir e começar a agir. Por isso, vai ter um desafio por dia. E assim, gente, não deixe a sua evolução para o ano que vem. Porque a gente sempre fala isso, né? Vou começar no que vem, vou começar mês que vem, vou começar na segunda, não. Você tem a chance de evoluir no violino.
começando no dia 29 de novembro e destravar antes do Ano Novo. Tu vai conseguir passar o Natal e vai tocar uma música para a família, orgulhoso de si. Ok? A próxima live é no dia 28 de novembro, quinta-feira. E nessa próxima live eu vou falar sobre afinação e técnicas para melhorar o som. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre realmente a técnica. Ok? Vejo vocês lá. Vocês têm alguma pergunta? A Mari falou aqui. Tocar um trecho de qualquer música sem nunca ter lido antes ajuda na leitura à primeira vista? Ajuda sim, tá? É uma prática que tu pode fazer. Inclusive tem livros de leitura à primeira vista, então vocês podem procurar isso. Entendido? Coloque um estudo na agenda, assistam as outras lives. Então essa foi a quarta das 6 lives. E vejo vocês no dia 28. Tchau, tchau! Tenham todos uma ótima semana e um ótimo estudo. Você é responsável pela sua evolução. Essa live foi feita pelo Instagram e para você que está aqui no YouTube, lembre-se de se inscrever, curtir e comentar no que você quer evoluir e quais foram os seus maiores insights de hoje.